Mal porque você cuidava da defesa e foi um pilar, né, do início do trabalho, foi a defesa, né? Porque o Palmeiras passa, acho que 7, 8 jogos sem sofrer gol, né? Eu lembro o começo. Exatamente. E chega só um tal de Gustavo Gomes, né? Como que foi a chegada dele? Vocês conheciam já era um nome que já estava sendo ventilado antes de vocês chegarem, ou vocês que trouxeram? Como que se deu a chegada do Gomes? Porque eu lembro que foi bem... Vocês chegaram e ele chegou depois de um mês, o Gomes chega, né? Eu acho que não foi nem um mês, acho. Acho que foi uma semana depois. Acho. Exato, foi bem perto. O professor falou para eu e pro Carlão que iria chegar um zagueiro paraguaio que estava no Milan. Aí ele falou o nome, mas ele estava na reserva do Milan lá, sabe? Um tempo. Que é um absurdo isso, né? É que o Milan contrata o Bonucci na época, só que mesmo assim, enfim. E aí ele chegou, cara. Ele chegou um pouquinho gordito, né, meu? Um pouquinho acima do peso. O Gustavo chegou gordito? Que é normal, né? Ele comeu muito macarrão lá na Itália. Não tava jogando tanto. Não, gordito é modo de falar. Ele chegou um pouquinho acima do peso, assim, sabe? Sim. Pronto. E, cara, eu acho que foi assim, ó. O plantel do Palmeiras, eu tô falando da nossa época que nós tivemos, né? Era muito equilibrado. E na decisão que foi tomada em que nós tínhamos Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sim. No Campeonato Brasileiro nós estávamos em 7º. Aí estávamos nas quartas e finais da Copa do Brasil e nas oitavas com o Cerro, da Libertadores. Então assim, foi tomada a decisão por parte do professor e ele conversou comigo, com o Carlão, nesse aspecto. Nós temos um grupo muito equilibrado. Não tem como nós suportar essas 3 competições de alto nível e olha os adversários que nós vamos pegar. Eu vou colocar nos Jogos do Brasileiro, nós estamos em 7º lugar. Eu vou colocar nos Jogos do Campeonato Brasileiro uma equipe alternativa. O time B seria o brasileiro. Não dá pra dizer que era time B, porque olha os caras que... o Gustavo Gomes era do B e depois o Luan, contribuiu o Carioca. O Gomes e o Luan eram a zaga reserva. Era a zaga reserva, então, tinha vários jogadores, não tinha como falar assim, o Davidson, né? O David, tinha o Bora, Então, assim, ele porque o Thiago Santos, porque senão Vitor Luiz, porque senão nós não vamos suportar. Nós vamos acabar correndo o risco. O próprio Mike. O Mike é um dos melhores laterais do Brasileirão de 2018. E começou, entre aspas, nessa. E aí foi isso, cara. E nós estudamos bastante essa ideia deles. Eu e o Carlão e o professor conversamos bastante. Vimos vídeo dos jogadores, esses jogadores que estavam, que não estavam jogando habitualmente assim como titulares. Observamos e, cara, e foi. E aí foram 14 jogos que nós fizemos, 14 jogos de 23. 14 jogos nós fizemos com essa equipe alternativa. Que me perdoa os jogadores que estão assistindo aqui, eles sabem que não tem nada de alternativo, porque nós tratávamos todos... Sabe um jogador que era... Nós tratávamos todos reserva, iguais. Que fez um ótimo Brasileirão? Lucas Lima. Lucas Lima. Ele era reserva. Tu sabe que o Gia? Lembra o Jean? Jean, volante lateral. Volante lateral. Amava ele, a torcida ficava brava. Ele jogou muitos jogos, ele jogou de extremo, inclusive. Sim. Sabe? Como falso extremo lá, sabe? Johan. Sim, nos ajudou um monte. Então, assim, e essa equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, de 14 jogos, eu acredito que tenha vencido 11 ou 12 jogos. Não estava muito bem. 11 ou 12 jogos, essa equipe aí. E enquanto a outra, contra o Palmeiras, no meio da semana, disputava a Copa do Brasil e a Libertadores. No momento que nós fomos eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Cruzeiro e pelo Boca, aí juntou tudo, né, cara? Aí tinham mais... Acho que tinham mais 9 ou 10 jogos pela frente. Sim. 9 ou 10 jogos pela frente, porque foram 14, nós ficamos 23. Cara, eram 9 jogos que nós tínhamos, e aí foi força máxima. Mas assim, eu lembro também que dividiu em 2 times, mas tinham 2 jogadores 3, né? Que jogavam todos. Sim. Era Dudu
Bruno Henrique tava jogando pra cacete. E o William. O William fazia muito. O Bigode também jogava nas duas. Às vezes o Moisés. Às vezes, inclusive foi uma ou duas vezes o Felipe Melo também. Esses aí alternavam, iam pro banco, essas coisas. Às vezes o jogador era expulso, aí ele jogava o brasileiro, ele ia jogar o próximo jogo do mata-mata. E nós não tínhamos lesão, cara. Nós não machucávamos. O nosso time não machucava, cara. Não machucava ninguém. Não machucava por causa dessa toda estrutura. Né? É o que menos lesiona. Então, assim, foi um ano espetacular. Nós, naquele ano lá, nós perdemos 2 jogos. Perdemos pro Boca na Bomboneira e perdemos pro Cruzeiro aqui, porque no Mineirão foi 1-1. Foi 1-1. Eu me lembro desse jogo do Cruzeiro, cara, que deu aquela confusão no final lá com o Mike. Nossa, o Sassá, cara, esse Mike... Não, e a gente enfrenta o Cruzeiro no final de semana, no Exatamente. E tu lembra como é que foi nós passamos o trator. Mas conta como foi essa semaninha. Os caras devia estar mordido, Nós passamos o trator por cima deles. Foi num domingo de manhã, às 11 horas da manhã. Deram um pênalti no Gomes. O Gomes bota a mão fora da área. 1 metro longe, fora da área, e os caras conseguiram dar pênalti. Não tinha VAR ainda. Não tinha VAR, né? Mas, aquela semana ali, o professor, trabalhamos muito o mental. E é aquela coisa, é um time que é para ser campeão, cara. Quando o negócio os caras eram tudo... O Palmeiras naquela época, e eu acho que até hoje, assim, acho, né? Eu só tô falando da minha época. Os jogadores eram muito profissionais, sabe, cara? Os caras eram muito centrados, não era aquele oba-oba, não era aquela boleiragem, sabe? Aquelas coisas, nada. Então, eram muito centrados. O professor, nesse aspecto, na questão do Cruzeiro, aí não teve dificuldade, assim. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!